vez, você que nos acompanha aí pela internet, ore também, coloque sua vida, sua família nas mãos de Deus. Pai, nós te agradecemos por esses momentos preciosos de culto, de celebração, de intercessão, de clamor pelos nossos lares, pelas famílias. Ó Deus de amor, muito obrigado por tantas e maravilhosas bênçãos. Continua, Senhor, agindo de maneira poderosa na vida daqueles que estão tristes, aqueles que estão sofrendo, internados, aqueles que precisam da tua ajuda, do teu socorro, daqueles que estão desamparados, Senhor. Ó Deus, queremos te agradecer pelos aniversariantes dessa semana, tanto de nascimento como casamento. Abençoa essas vidas, abençoa os casais, abençoa as crianças no culto infantil, Senhor, abençoa os pais dessas crianças, Pai Santo. Ó Deus de amor, proteja com teu poder e graça a vida de cada criança, Pai. Ó Deus, obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra. Foram entregues com gratidão, com fé, com certeza de que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Abençoa-os, Pai, e que a tua palavra tenha lugar em cada coração nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. As crianças podem ir. E você abra a sua Bíblia lá em Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2. Texto também conhecido. Jesus faz o seu primeiro milagre. Vamos ler juntos, queridos. Olhem para cá, olha para o telão. Vamos lá, todos juntos. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tire um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo o vinho. Vamos lá. Por isso, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus derrotas, problemas dentro de casa. Então, irmãos, como a família é tão importante, é por isso que o inimigo, ele trava uma batalha contra a família. Porque se ele atinge alguém da nossa família, ele está nos atingindo. Às vezes ele faz esse jogo, ele não consegue diretamente, ele trabalha em alguém da família, porque vai nos atingir. Hoje é dia das mães, por exemplo. Atingiu o filho, atingiu a mãe, atingiu o pai. Queridos,
A família é muito importante e o diabo quer destruir a família. Por isso ele tem um arsenal apontado para a família, irmãos. Ele tenta por todos os motivos atingir, causar discórdia dentro de e nos atingir. Então, queridos, eu quero falar sobre lares transformados. Você conhece o texto muito bem, que não é à toa, irmãos, que aquele que fez o primeiro casamento lá no Éden, o Senhor que uniu Adão e Eva e começou a formar a família. Será que é coincidência que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento? Foi numa casa? Na época, irmãos, a festa, hoje fazer uma festa de... Quanto tempo gasta, normalmente se aluga um salão para uma festa? 5 horas. É baratinho? Você vai fazer uma festa, qualquer motivo, vamos botar casamento. Irmãos, é fácil fazer uma festa de casamento? Aniversário de 15 anos, bodas, sempre tem problemas. Primeiro com os convidados, né? Você não me chamou, por quê? Você se esqueceu de mim, por quê? E se vai chamar todos os conhecidos, você vai pagar por cabeça, como é que vai ser? Você vai ter que desembolsar uma grana violenta. E se você chama os mais achegados, e aquele outro, e ele te convidou para o aniversário dele, para a festa dele, e você não correspondeu, irmãos, é um problema sério. Além de outros transtornos de uma festa. Essa festa aqui não era de 5 horas, era mais de 5 dias, era mais ou menos uma semana de festa. Gente entrando e saindo e voltando, entendeu? Ia para casa, voltava, e é assim, 7 dias. E no meio da festa, acaba o ingrediente principal. Hoje tem gente assim que fala assim, você conhece, eu conheço, se não tiver bebida alcoólica eu não vou. E a festa é sua, da sua família, então ele vai por causa da bebida ou vai por causa de você? Em consideração a você ou por causa da bebida? Então, às vezes, quer dizer, há momentos que a gente tem que mostrar quem nós somos, o que cremos, não é? Então, mas o vinho na época, irmãos, tinha um significado muito maior, muito grande. Simbolizava a alegria do casamento, simbolizava a prosperidade do casamento, simbolizava a felicidade do casamento. A falta de vinho era um símbolo de derrota, de vexame, de humilhação, era tipo um agouro. Esse casamento não vai dar certo. Está anunciando já derrota. Mas Jesus estava lá. A grande diferença, não é, irmãos? Que Jesus estava lá. E Jesus então transforma água em vinho. A festa não acabou. A alegria não acabou. A prosperidade não acabou. A felicidade não acabou. Não chegou derrota. Eu quero tirar 3 lições aqui importantes sobre lares transformados. A primeira, irmãos, lares são transformados quando Jesus está presente, está claro e evidente no texto. Versículo 1 e 2, 3 dias depois houve o casamento, Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, estava ali. A ideia que nós temos, e que muitos comentaristas falam isso, é que Maria possivelmente tinha algum parentesco com aquela festa, de alguém daquela festa lá, né, os promotores da festa, e de alguma forma ela estava ajudando na organização da festa. Possivelmente José já teria falecido nesta época. Jesus também foi convidado, e os discípulos de Jesus também estavam ali. Então, queridos, a pessoa mais importante daquela festa era Jesus. Não resta nenhuma dúvida. A pessoa mais importante que foi convidada a estar ali
era Jesus. E ele só estava ali porque foi convidado. Você pode imaginar Jesus entrando de penetra numa festa? Acontece na sua família, que uma pessoa é convidada, não vai, leva outra, leva um conhecido, mas o conhecido não é conhecido do dono da festa. Mas é meu amigo. Gente, que tristeza. Jesus jamais iria a um casamento sem ser convidado. Jamais. E ele estava ali. Por isso, queridos, isso é maravilhoso. Jesus presente numa festa. Jesus não se isolava. Ele se isolava para orar, para estar sós com o Pai ou com os discípulos. Tem gente que acha que crente não pode participar de festa. Eu confesso a vocês que logo que eu me converti, eu me isolei da minha família. Me isolei. Porque as nossas festas, família grande, é muito regada a bebida demais. Não é? E eu estava firme ali também, participava muito. E no meu entendimento, eu falei, eu vou me isolar, não vou mais. O meu pastor me chamou a atenção. Eu comentei com ele, ele disse assim, não faça isso. Você precisa mostrar a diferença lá dentro, junto com a sua família. O que Deus está fazendo na sua vida, mostre junto à sua família. Você pode estar lá e não participar daquelas mesmas coisas. Às vezes é difícil, Irmãos, tem certas músicas que a gente não tolera, né? Mas até na festa de crente tem. Fala baixo, irmão. Até na festa de crente. E quando chega certa hora, qual é a hora? Da pista de dança, querido. Vou parar por aqui, você já entendeu. Jesus estava lá. Jesus estava lá. Aqui, irmãos, a gente aprende a lição de que a maior necessidade de uma casa, de uma família, de um lar, é da presença. A presença de... Às vezes as pessoas se esforçam muito para ter uma casa nova, e nada errado, né? Uma mobília nova, mais dinheiro, mais não sei o quê, né? E às vezes esquece do essencial, daquilo que não pode faltar, que é a presença. Jesus, entra aqui, o Senhor faz parte da nossa festa, e o Senhor não vai ficar envergonhado da nossa festa. Jesus, fica aqui. É a nossa maior necessidade, irmãos. Nós lutamos por muitas coisas e às vezes não lutamos por aquilo que é imprescindível. A presença de Jesus. Para conservar a família na presença de Jesus. Eu lembro logo daquele jovem rico que foi até Jesus, né? Jesus disse, falta-te. Às vezes é isso que falta num lar. A presença de Jesus. E eu posso dizer com toda certeza, em muitos lares que se dizem evangélicos, a presença de Jesus, aquela comunhão com Deus, aquele ambiente cristão, de paz, amor, harmonia, a presença de Jesus. Isso quer dizer que Jesus presente eu não vou ter problemas? Não, tanto que estava aqui, Jesus estava lá e houve problemas, queridos. A presença de Jesus não nos isenta de enfrentar dificuldades e lutas, mas é a presença dele que vai fazer toda a diferença, que vai trazer transformação. Às vezes, irmãos, a gente fica impressionado o tempo que os casamentos estão durando, queridos. Às vezes, eu conheço casos, mais de um, casamento acabou na lua de mel, queridos. Tem um vídeo aí que na lua de mel a mulher começa a tirar aquilo que não é dela. Não sei se você já viu. Ela fica desfigurada. Ué, eu casei com você. Mas assim, tem casamentos que não duram um ano, irmão. Por quê? Há muitas pessoas indo para o casamento iludidas. Casamento é uma arte da convivência, é uma arte de demonstrar amor, é uma arte de perdoar, é uma arte de dizer não para si mesmo. Agora não sou mais eu, somos nós. Eu não posso ser egoísta, eu tenho que pensar
a dois. E não é a minha vontade que tem que prevalecer, eu tenho que ter harmonia, eu tenho que conversar, eu tenho que chegar a um acordo, todos precisam estar felizes. Mas os casamentos estão terminando com muita facilidade, irmãos. Desencanto, decepções, amarguras. As pessoas ficam feridas, machucadas, desiludidas. E quantas famílias, irmãos, evangélicas, que infelizmente enfrentam divórcio, separações, traições de pessoas com outras pessoas, né? Infidelidade conjugal. É triste demais, irmãos. Não estou dizendo que acabou, houve um divórcio. Não, porque às vezes, quando um não quer, não tem jeito. Tem uns que lutam, e o outro não quer. Paciência. Fazer o quê? Ficar a vida inteira assim? Então a gente entende que, não é? E às vezes não houve casamento, irmãos. E a Bíblia também apresenta cláusulas de exceção em relação ao divórcio, né, queridos? Mas não vou entrar nisso hoje, não. Enfim, nós precisamos, irmãos, da presença de Jesus. É Jesus que vai fazer toda a diferença dentro da nossa casa. É Jesus que vai fazer o milagre, ou os milagres, as transformações que nós precisamos. E muitas vezes elas começam, a gente sempre faz assim, né? Se fulano, a transformação precisa começar em nós, queridos, em nós. Segunda coisa que eu destaco aqui, irmãos, que lares transformados são transformados quando nós identificamos o problema ou os problemas e buscamos a solução na pessoa certa. Versos 3 e 4, veja aí. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Em algumas traduções diz: mulher, o que tenho eu contigo? Mulher aqui não é um sentido pejorativo, tá? Nós vamos ver outros textos, Jesus usando essa mesma expressão muito comum, que pode ser senhora, no sentido S minúsculo, não de ser senhora, né? O senhor, não, mas no sentido assim, respeitoso, né? Não é parênteses não, mas eu não gosto, irmãos, quando um cântico não usa para Deus Senhor. Você, eu nunca chamei meu pai ou minha mãe de você, sempre Senhor e Senhora. Mas a juventude hoje é diferente, né? Não é desrespeito, eles não acham isso desrespeitoso. Mas sabe a dificuldade? Você para Deus, irmãos, não entra. Aqui no meu coração não entra, não. Mas vejam bem, o que eu quero destacar aqui, né? A mãe de Jesus identificou, né? Então Jesus tem essa conversa com ela, né? Então, para sanar aquele problema sério do casamento, que eu já falei de constrangimento, humilhação, vexame, tá? E um pensamento, né, de que esse casamento não vai dar certo. O que ela faz? Ela leva o problema para Jesus. Isso aqui é muito importante. Jesus não tinha feito nenhum milagre, irmão, mas ela leva o problema para Jesus. Não é ela que resolve o problema, irmão. Então, o que eu aprendo aqui? O que nós aprendemos aqui? Primeiro, identificou o problema, meu irmão, busca a solução logo. Sabe quando um casamento, uma família está enfrentando um problema e a coisa o pessoal usa essa expressão, empurrando com a barriga, vai levando, não trata do problema, não busca solução, não vai na raiz do problema. Identificou, meu irmão, uma irritação. O que irrita seu marido? Você sabe. O que irrita sua esposa? Você sabe. O que irrita seus pais? Você sabe, filho. O que irrita os filhos? Você sabe. O que está trazendo irritação? O que causa problema no relacionamento? Que tipo de palavreado, que palavra, que nome você usa que cria problema?
Eu falei aqui um tempo atrás de uma mulher numa discussão com o marido, não era tão séria, né, mas era um salseirozinho, né, que estava tendo, e ela usou a expressão, eu vou falar, mas eu nem gosto de usar essa expressão, quando o marido é traído, você é irmãos, o casamento acabou ali. É a expressão corno que a pessoa usa, né? Eu nem gosto da expressão, não. Acabou, irmãos. Uma palavra. Ela tentou voltar atrás. Palavra falada não volta atrás, irmãos. Uma flecha lançada não volta atrás, né? Acabou o casamento ali. O que causa irritação? O que causa problema no casamento? O que você faz que deixa a sua esposa chateada? Para. Identifica o problema. Vamos evitar essas coisas. Então, busque solução. Busque solução do problema. Às vezes, uma das coisas que mais tem irritado e tem causado transtorno a uma família, irmãos, é a má administração do dinheiro. Irrita. E aí vai desencadeando outras coisas, vai afetando outras áreas. Identifica o problema. Vamos resolver isso. Para que ficar adiando? Vamos logo resolver isso. E leva o problema para a pessoa certa. Então ela busca Jesus para resolver aquele problema. Então não é a ausência de crise, dificuldade, irmãos. É como enfrentá-las. Como nós vamos enfrentar essas dificuldades? De que forma eu vou enfrentar essa crise, esse problema que nossa família está enfrentando? A primeira coisa, levar a Jesus, querido. Leva ao trono da graça, meu irmão, para Deus te dar sabedoria para lidar com esse problema, com essa crise e resolver esse problema. Tem gente que começa a consultar amigos, colegas, ouvir certos conselhos de gente que infelizmente é infeliz, que tem um casamento infeliz, que jogou tudo para o alto e fica ouvindo essas coisas, ou essas pessoas. E aí não resolve, irmãos, a solução fica longe de ser encontrada. Jesus é a resposta para a família. Jesus é a solução do problema. Você lembra da mulher sunamita? Uma mulher bem financeiramente, não é? Seu patrimônio. O filho adoeceu e morreu. O que ela fez? Ela saiu correndo e foi em busca de um profeta. Qual foi? O profeta Eliseu. O profeta Eliseu. E aí, ela nem comunicou ao marido, ela saiu correndo. Porque o marido não podia resolver, o menino morreu no colo dela. E ela vai ao homem de Deus, que na época representava o Senhor, era um profeta de Deus. E vocês conhecem a história. A solução veio. A solução veio porque ela identificou e correu para a pessoa certa. Você lembra de Naamã? Claro que lembro. Vai, uma serva, uma menina, diz assim: se o senhor fosse lá na minha terra, lá tem um profeta que curaria a sua lepra. E foi e obteve a cura de Deus através de um profeta, porque procurou a pessoa certa. Queridos, não adianta ficar adiando a decisão, não adianta ficar adiando a solução para a sua vida, para a sua família, e os problemas vão cada vez aumentando mais. Outro detalhe que eu gosto aqui é que nós precisamos aguardar o tempo certo. O tempo certo. Verso 4, Jesus dá essa dica assim: senhora, ainda não é chegada a minha hora. Mulher, que tenho eu contigo?
Jesus sabia a hora certa de fazer as coisas. E Jesus sempre faz na hora certa. Não é na hora que nós achamos e queremos. Às vezes, a solução pode demorar um pouco, irmão, porque não chegou a hora de Deus. Deus tem algo a nos ensinar ainda. Nós temos que aprender algumas coisas ainda. E como Deus nos ensina, irmãos, através das lutas e dificuldades. Através das lutas e dificuldades. Deus não fala, não. Deus grita para a nossa alma. E nós estamos com os ouvidos mais abertos nestes momentos. Aguardar o tempo certo de Jesus. A minha hora vai chegar, e chegou. Ninguém faz a agenda de Deus, irmão. Tem gente marcando milagres para Deus fazer tal dia, tal hora. Isso é tudo conversa, irmão. Isso é tudo conversa. Tem gente que gosta de ser iludida e enganada, infelizmente. Ninguém pressiona Deus, porque Ele faz tudo na hora certa e da maneira certa. Mas às vezes a gente quer as coisas para ontem. Outras a gente empurra com a barriga, mas tem outras que a gente quer rapidinho. Não aprendemos a esperar. Meu irmão, minha irmã, a espera em Deus é uma tremenda demonstração de fé. Esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor, ouviu meu pedido de socorro. Espera, aguarde, mas espera com esperança. Espera com expectativa da ação de Deus. Essa espera é esperança. Essa espera é de fé. Então faça isso, buscando a pessoa certa. A última lição que eu quero tirar aqui é que lares transformados são transformados quando obedecemos a Jesus. Obedecemos a Jesus. Verso 5, então, ela falou aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. E o que acontece? Jesus deu uma ordem aos serventes, encher as talhas, que cada uma comportava 100 litros. E elas todas foram cheias, totalmente. Verso 7. Verso 8 diz aí: agora tire um pouco e levem ao responsável, ao mestre-sala, né? E eles o fizeram assim. Então eu gosto desse detalhe de obediência. Eles podiam questionar: que negócio é esse? Nós somos responsáveis aqui, e como é que eu vou fazer isso? Levar essa água suja, que era para purificação, como é que eu vou levar isso? Eles obedecem, simplesmente obedecem. E eu acho que isso aqui é muito importante, a obediência. E eu creio que esse é um dos grandes ingredientes para a realização de um milagre, para experimentarmos um milagre de Deus. A vitória que vem do Senhor, obediência. E o milagre aconteceu. E a água foi transformada em vinho. Irmãos, você abre a Bíblia, você vai ver que Jesus, Ele nos motiva a ter fé antes de fazer o milagre. Você pode reparar. Ele nos incentiva, Ele nos leva a crer, a obedecer, a uma demonstração de fé. Volto a Naamã, por exemplo, quando ele tinha que mergulhar 8 vezes, né? Beleza, 7 vezes. Mas ele não estava muito animado na hora, né? Foi até incentivado e tal, aquele negócio, essa história você conhece. E eu fico pensando ele dando o primeiro mergulho, o segundo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e nada tinha acontecido. Por que o profeta falou 7 vezes, e não uma vez, e não 3 vezes? Às vezes, irmãos, a gente precisa perseverar. Tentou uma vez, tentou outra, meu irmão. Não desiste não, vai em frente, vai. Porque você está em obediência à palavra de Deus.
Teimosia é uma coisa, obediência é completamente diferente. Você está em obediência à palavra de Deus. E aí sim, quando ele completa o 7º mergulho, uma pele como de bebê, completamente curado. Obediência. Aquela viúva endividada, queridos. E o profeta diz assim: olha, você pega vasilhas de todos os seus vizinhos. Acabou a farinha, acabou o azeite, acabou tudo. Pega as vasilhas e vai enchendo, vai enchendo, vai. Eu fico pensando assim: puxa vida, podia ter pego mais vasilhas, podia ter pego um tonel. E quando terminaram as vasilhas, o azeite parou de jorrar. Obediência. Fazer o que Deus está dizendo. Se eu não estou entendendo, não interessa. Se eu não estou alcançando, o porquê não interessa. Ele mandou, eu vou fazer. O cego lá do tanque de Siloé, eu vou ter que caminhar essa distância toda. Por que Jesus não resolve isso aqui? Vai e se lava lá. Foi e voltou vendo. Os 10 leprosos, vai se mostrar o sumo sacerdote para constatar a cura, para você voltar ao convívio da sociedade, da família. Vai, os 10 foram. Obediência. E quando estavam indo, isso é um detalhe maravilhoso do texto, indo, ficaram curados. Obediência. Moisés bate na rocha, a água jorrou. Moisés fala a rocha. Gente, qual a diferença de falar e bater? A diferença é a obediência. Na primeira vez Deus mandou bater, na segunda mandou falar. E por causa dessa desobediência, você sabe que ele não entrou na terra prometida. Não tem mão na cabeça. Desobediência tem consequências. E obediência traz bênçãos. Obediência pela fé, querido. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, que lições aqui a gente aprende? Primeiro, irmãos, aquele milagre ali da purificação tinha um simbolismo, um significado muito grande. Aquelas talhas era purificação, eram os costumes judaicos, leis cerimoniais, antigos rituais religiosos. Agora estava diante deles um vinho novo, representava uma nova aliança, um novo período da graça de Deus, né? O pacto feito pelo sangue de Jesus. Então, que simbolizado na ceia que nós celebramos, então tinha um significado profundo. Jesus não fazia um milagre por fazer milagre, ele não era um curandeiro simples, um simples curandeiro não, eram sinais. Ele estava anunciando que religiosidade não resolve nada. Esses rituais precisam ser abandonados. Agora é diferente. Agora é um vinho novo. Agora é uma nova era. É um momento diferente que envolve relacionamento com Deus. Não é simples rituais religiosos. Então tinha um significado profundo. Que Jesus tem uma nova vida para nós, irmãos. Não adianta ser religioso apenas, não adianta ter uma religião apenas, é algo diferente com Jesus. Essas práticas a gente abandona e agora vai viver na dependência e na comunhão com Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que com Jesus nós temos sempre o melhor. O mestre Sala lá provou o vinho, disse: poxa, deixou o melhor para o final? O normal não é isso. Não é isso. Irmãos, quando estamos verdadeiramente com Cristo, a vida muda. Muda para melhor. Melhor. Muito melhor. Incomparavelmente melhor.
E nós precisamos aprender essa lição aqui, irmãos. Aprender. Sabe qual outra lição que eu aprendo aqui? Da abundância. 600 litros de vinho, em uma festa, gastava tudo isso. Era muito difícil, não era necessário, porque encheram as 6 talhas. Sabe o que esse texto está dizendo? A superabundante graça de Deus. Irmãos, é símbolo das bênçãos maravilhosas de Deus. Quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, sobraram quantos cestos, irmãos? 12 cestos sobraram. Isso é milagre. Você quer experimentar abundância, superabundância, esse milagre de Deus? Você precisa obedecer. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, ou vida abundante. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e o meu cálice transborda. Lucas 6,38 fala de boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosa. Malaquias 3,10 fala aos fiéis, Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Olha o que a palavra de Deus diz. Efésios 3,20, você conhece também. Damos glórias a Deus, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou conforme poder que em nós opera. Deus faz assim, irmãos. Vai além do seu pedido, vai além do seu pensamento. É superabundante graça de Deus na sua vida e na sua família. Agora, verso 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. E ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Creram. Irmãos, hoje nós precisamos de milagres de Deus na nossa vida. De uma família transformada, de um casamento transformado, restaurado. Relacionamentos que foram rompidos para haver reconciliação, comunhão da família. Amor verdadeiro, foi falado aqui desde o início do culto, do amor dentro do lar. Paz dentro de casa não tem preço, irmãos. A alegria restaurada, as feridas curadas, os erros perdoados, as esperanças renovadas, a felicidade verdadeira presente ali, vivenciada. Nós precisamos experimentar isso, queridos. Não sou eu que estou prometendo, não. É o texto da palavra de Deus. Como é que está seu lar? Como é que está sua família? Eu já contei uma história aqui há muito tempo de um homem que chegou numa casa, tinha um quintal, e aí ele apertou a campainha, e a dona da casa, a esposa, veio atender, e o homem falou assim, perguntou a ela: Jesus mora nessa casa? E a mulher não estava esperando aquela pergunta. Ele repetiu. Ela ficou assim olhando para ele. Jesus mora nessa casa? E ela não sabia responder, irmãos. O homem foi embora. Quando ela voltou para dentro de casa, o marido perguntou assim: o que ele queria? Olha, foi um negócio estranho. Um homem chegou aí e perguntou se Jesus mora aqui na nossa casa. Mulher, você não respondeu não? Não. Você não respondeu que nós somos membros da igreja? Que nós cantamos no coro? Que nós fazemos isso e aquilo outro? Você não falou isso, não? Não, porque ele não perguntou isso. Ele perguntou se Jesus mora nessa casa. E eu não tenho certeza. Você tem certeza que Jesus mora no seu coração, na sua casa? Jesus está pronto a entrar. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar. Jesus quer entrar. E Apocalipse 3:20, esse texto que eu acabei de citar, é para uma igreja. Escrito para uma igreja. Eu estou do lado de fora batendo.
A paz de Jesus mora na sua casa. A alegria de Jesus mora na sua casa. O amor de Jesus mora na sua casa. Talvez Jesus precisa fazer um milagre hoje na sua vida ou na sua família. Alguém da sua casa, na vida do seu filho, da sua filha. Um milagre de transformação. Jesus pode e quer fazer milagres na nossa família. Mas, irmãos, eu acho que o ponto de fé que a gente precisa ter é este. Quando Maria diz assim: acabou o vinho. Acabou o vinho. Acabou. Em outras palavras, o símbolo da alegria, da felicidade, da prosperidade, da harmonia, acabou. E Jesus pode transformar isso. Jesus pode e quer fazer transformações, milagres nos nossos relacionamentos. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com o filho ou com a filha, onde eles estão, o que estão fazendo. Não sei se a enfermidade, o milagre da enfermidade, da cura, milagre da cura emocional, de dentro da alma, como nós sofremos, e às vezes ninguém sabe, queridos. Vocês acham que Jesus não está interessado em resolver isso? Ele trouxe vida abundante, Ele quer dar vida abundante. E o que é vida abundante? É muito dinheiro? Não, é satisfação, alegria, felicidade plena, razão de viver, que nada no mundo é capaz de preencher, nada, nem ninguém, só Jesus. Fique de pé, nós vamos cantar, queridos. Vamos cantar um hino que diz: eu quero ter uma casa de bênção, casa de bênção. Eu quero que o Senhor faça do meu lar um lar de bênção, uma casa de bênção. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, irmãos. É na presença dEle que nós precisamos nos derramar. É na presença dEle, é a ajuda dEle que nós precisamos. Nada de máscaras. Para quê? Vai levar onde? Senhor, o vinho acabou. Eu preciso de um milagre na minha vida, no meu lar, na minha família. É isso que esses irmãos estão fazendo aqui, Estão diante do Senhor Todo-Poderoso. E nós vamos orar a esse Deus Todo-Poderoso, que faz transformações, milagres dentro das nossas casas e dentro do nosso coração. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus um dia entrou em nosso coração e fez transformações. Senhor, continua transformando nossa vida, Senhor, nos fazendo semelhantes a Jesus. Continua, Senhor, operando dentro da nossa casa, Senhor, da nossa família, nos nossos queridos, nos nossos amados, Senhor. Ó Deus, nós precisamos do Senhor, nós carecemos do Senhor. Sozinhos não temos forças, não temos poder, não temos capacidade, mas com a tua presença poderosa, nossos lares serão transformados e vão melhorar a cada dia, vão desfrutar da vida abundante, feliz que o Senhor trouxe para nós. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, Deus. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui, Senhor, dos filhos, das filhas, dos pais, dos avós, dos netos, dos sobrinhos, do marido, da esposa. Ó Deus,
opera maravilha, Senhor, e toda honra, toda glória, nós sempre vamos dar ao Senhor. É porque é em nome de Jesus que nós oramos e tudo agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço, irmão, aqui. Salva de palmas, pessoal. Deus abençoe você, sua família. Tamo junto. Aí, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Se você está entregando sua vida a Jesus hoje, ou quer fazer isso, a igreja tem um presente para você, tá? É a Bíblia, a palavra de Deus. Então não saia sem falar conosco aqui, e nós daremos a você esse presente maravilhoso que é a palavra do Senhor. Deus abençoe você, sua família, e que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus.